Vamos iniciar então a nossa aula 6, Engenharia de Segurança do Trabalho. Lembrando que a próxima aula vai ser nossa aula de revisão e também a entrega do questionário. Esse questionário vale 2 pontos, a prova tem valor de 7, já foi feito então anteriormente um trabalhinho valendo 1 ponto. Então é importante que vocês façam ele e que a gente possa então também estar tirando qualquer dúvida que tenham desse questionário, que é um preparatório para a prova, né? Então, na aula 6, a gente vai estar vendo a gestão de segurança de saúde do trabalho e nisso entra as abordagens referentes aos primeiros socorros e riscos elétricos também. A parte da ergonomia a gente vai estar discutindo bem, de maneira simples nesse momento, porque ela vai ser discutida mais a fundo no próximo bimestre. Então, nossa primeira parte é a segurança e saúde do trabalho, o SST, e temos já disponível no AVE para vocês um documento que é o Manual de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho. Ele foi feito pelo professor José Gardinali, então já está disponível lá para quem tiver interesse de estar vendo, se aprofundando um pouquinho mais no assunto. Então a gente viu que um dos pontos que a gente deve saber é a questão dos primeiros socorros. Os primeiros socorros são os cuidados imediatos, quando a gente presta uma pessoa, ela acabou de sofrer um acidente, teve um mal súbito, está com algum perigo na vida, então a gente tem que recorrer para que essas situações, as condições dela não se agravem e não possa até mesmo trazer a morte. Então, para manter as suas funções vitais, a gente vai tomar medidas e procedimentos até que chegue alguma assistência qualificada. Então, vai ligar para o SAMU, vai ligar para o Corpo de Bombeiros, mas antes disso vai buscar prestar serviços então para essa pessoa, visando então seu bem-estar. Dentro dos nossos primeiros socorros, a gente tem a parte de fazer a massagem cardíaca, desengasgar, estancar sangramentos, amenizar queimaduras, desafogar, fazer esse transporte da vítima até um hospital, por exemplo, e também cuidar das suas fraturas ósseas. Então, no caso, se ela está sangrando muito, é necessário estancar aquele sangramento. Se ela está engasgada, buscar fazer as manobras de desengasgue, né? Seja para um neném, seja para uma pessoa mais adulta. Então, cada uma delas tem técnicas específicas para isso. Na questão da queimadura, a gente sabe que também deve-se colocar debaixo da água, não estourar a bolha que é formado e também evitar colocar algum determinado tecido em cima dessa bolha que é gerada pela queimadura, porque senão na hora que remove-se esse material também pode machucar um pouco mais a pele. Então todo esse transporte, todo esse suporte que é dado para a pessoa logo depois do acidente também entra como os primeiros socorros. Então aqui a gente tem uns exemplos do que pode ser feito em cada um dos casos. Então, seja um machucado, onde a gente vai estar fazendo a limpeza com água, sabão, até mesmo soro fisiológico. Em caso de queda, ver como que a pessoa está, né, se ela está confusa, né. Normalmente não deixar a pessoa dormir, que o pessoal lembra disso, ele é um mito, né, mas é claro que a gente deve estar cuidando para verificar a sua respiração e os batimentos cardíacos. Temos a questão do choque elétrico, o cuidado de como tirar a pessoa desse choque elétrico, evitando com que você também entre, né, em contato com a corrente elétrica. Temos a questão do afogamento, como que deve ser feita então, a retirada da água em excesso que essa pessoa engoliu. Em caso de picada de cobra, inclusive eles falam sobre buscar trazer a espécie para poder fazer um tratamento com um soro antiofídico. Massagem cardíaca também entra num ponto onde é importante a gente estar usando a base das mãos para fazer com que o coração então siga batendo. Temos o caso das queimaduras, que seria para deixar debaixo de uma água corrente por 15 minutos. Os engasgos, né? Então essa manobra de Heimlich feita para poder então desengasgar e fazer com que a pessoa não fique mais com as vias aéreas presas. Em caso de picada de abelha, retirar o ferrão com uma pinça, também lavar a área com água e sabão. Em caso de convulsão, fazer com que a pessoa fique deitada do lado, não colocar o dedo dentro da boca, né? Evitar com que essa pessoa tome cuidado para não se engasgar. Então, evitar também com que ela fique batendo a cabeça no chão, então manter ela quieta, mas virada na lateral, para manter então até chegar uma assistência médica. Em caso de intoxicação de remédio, substâncias químicas, limpeza, tem que levar a pessoa no hospital
não é indicado provocar o vômito, senão também ela pode estar ainda retornando esse material para a garganta e fazer uma queimadura ainda maior. Não é também recomendado que se dê leite para a pessoa ou outro líquido, porque pode piorar essa reação ainda mais. Então, o ideal é já levar ela para um hospital, indicando que substância química ou que remédio, qual substância de limpeza ou substância tóxica ela tomou. Então, a gente tem também a questão da alergia dos alimentos. Normalmente, então, a pessoa para de respirar, então tem que ir imediatamente para o pronto-socorro. Depois, a gente tem as normas relacionadas à eletricidade, que seria a segurança das instalações e serviços de eletricidade, que estão na norma 10. Então, a gente vai entrar nesse quesito desde a sua geração, a parte que ela está sendo transmitida, distribuída, consumida, e nesse passo são incluídos as etapas de projeto, montagem, operação e manutenção, e também nos trabalhos realizados próximos. Então, antes mesmo de iniciar as obras, eles já entram nesse aspecto de gestão de segurança. Depois que estão sendo montadas as torres, como elas são mantidas, realizando as suas manutenções periódicas e os trabalhos que são feitos ao longo do caminho. Então, a NR10 fala que o choque elétrico seria a reação do organismo com a passagem de uma corrente elétrica. Lembre que a gente tem os materiais chamados condutores que fazem com que tenha uma facilidade da corrente elétrica passar, como os metais, cobre, alumínio, mas também a água. E ao mesmo tempo, a gente tem outros materiais que são os isolantes, que são aqueles que não permitem a passagem da eletricidade, como vidro, plástico, borracha. Então, um cuidado que a gente deve ter, igual a gente vê aqui na figura, é essa parte elétrica ainda com água. Lembrando que a água ela é uma condutora da corrente elétrica, então pode sim causar um risco de acidente maior elétrico nesse caso. Então, o que pode ser de sintomas? Primeiro, queimaduras. Essas queimaduras podem ser leves, mas até 3º grau. O sangue pode coagular, ter algumas lesões nos nervos e a contração muscular. Então, quando a pessoa contrai o músculo, ela não consegue tirar a mão daquele fio que está ali causando choque, além de uma reação nervosa, como aquele estremecimento, que é uma sensação de choque, né? Se provocar essa queda do indivíduo, por exemplo, se ele estiver numa escada, numa árvore, ainda mais perigosa. Então, tem que tomar cuidado com o que a pessoa tem ao seu derredor e o que ela está mexendo naquele determinado momento. Aqui tem uma foto, então, com uma sinalização, cuidado, risco elétrico, indicando, então, através desse pictograma de eletricidade, também um aviso em que outras pessoas venham se acidentar. Então, dentro da nossa segurança nas instalações de eletricidade, a gente vai recorrer como controle e também de caráter preventivo. Então, ter os conjuntos de ações e instalações para desenergizar são procedimentos apropriados que, se está tendo algum choque, então você consegue rapidamente desenergizar. Outro ponto importante de ter é o aterramento, fazendo então com que essa medida de segurança faça com que haja a eliminação da eletricidade para o solo. Então, ao invés de entrar em contato com o ser humano, os animais, ele vai para o solo com essa capacidade, então, que a Terra tem de absorver as cargas elétricas. Ela vem com esse símbolozinho, então, aqui de aterramento. É importante também, porque se não tivesse aterramento, a pessoa pode levar um choque, enquanto tem o aterramento, então, ela fica mais segura. Outras medidas de controle seriam do caráter funcional, que quando a gente coloca dentro do sistema condutor um sistema neutro, para então fazer com que haja um retorno desse funcionamento normal, então o neutro não vai lhe causar choque, e também quesitos de proteção, como ligação à terra, como também estar usando sinalizações e ligações acessíveis para verificar se elas estão bem cuidadas. Então, normalmente os fios elétricos estão dentro de caixas moldadas, juntas, encapsuladas, protegidas, então evitando com que quem vai fazer a manutenção e vai mexer naquele equipamento, nos fios, ele não venha sofrer um choque. Como medida de segurança, então, inclui-se colocar barreiras, invólucros, bloqueios e impedimentos, além de obstáculos e anteparos e o próprio isolamento em si, fazendo com que a pessoa não entre em contato com esse material. Quais seriam os erros comuns nas instalações elétricas? Primeiro, contratar profissional que não tem qualificação, que diz saber o que está fazendo, sobrecarregar os disjuntores, estar com os fios e cabos desbitolados, ter ausência da instalação do diferencial residual,
incompatibilidade dos disjuntores e cabos elétricos. Então aqui a gente vê um exemplo onde tem uma sobrecarga desse material. Ainda então, na NR10, ele fala sobre os profissionais que vão estar sendo contratados para executar as ações voltadas à eletricidade. Então, o profissional qualificado é aquele que tem um conhecimento da área, ele sai da faculdade já com conhecimento. O habilitado é aquele que é registrado junto ao seu conselho de classe, então, no caso, ele é registrado no CREA. Temos ainda o profissional que é capacitado, que passa por cursos, orientações e treinamentos. E temos, por último, o profissional autorizado, que também tem a anuência formal da empresa. A empresa já fez um treinamento com ele, então ele realmente pode estar sendo selecionado para fazer a correção de algum determinado equipamento que você precisa de conserto. Depois a gente entra, então, já vimos os primeiros socorros, os riscos elétricos, temos a ergonomia, que a gente vai ver bem por cima, visto que ele é um assunto a ser abordado, né, com mais ênfase no próximo bimestre. Então, lembrando que a ergonomia, ele é a disciplina relacionada à interação do ser humano com os seus equipamentos profissionais. Então, a gente busca otimizar o bem-estar humano, não apenas físico, mas também psíquico. Então, a gente trabalha com relação aos equipamentos, altura de mesa, levantamento de pesos e também os caráteres psicológicos que a pessoa está vivendo. Então, quando a gente tem, por exemplo, igual nessa figura, um local mais administrativo, seria o cuidado com relação à altura que o seu computador está, então a tela tem que estar na altura adequada, o punho com apoio, o braço da mesma forma, a cadeira com encosto, regulagem com relação à sua altura. Também é importante ter um antirreflexo no monitor, evitando danos para a visão, e também uma regulagem do pé, até mesmo de acordo com a altura da pessoa que está na cadeira. Agora mais voltado na parte do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, que é o CGSST, a gente tem relacionados essa necessidade de ter um sistema de gestão organizado dentro da empresa que vai estar verificando, tomando as atitudes corretas para esse sistema de organização. Também temos um documento no AVA disponível que vocês podem fazer o download e se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Então, dentro do sistema de gestão, primeiro, eu tenho que definir a minha estrutura operacional, verificar as atividades do planejamento, quem que vai ser, então, responsável por cada uma das áreas, definir as responsabilidades, os recursos que eu tenho, estabelecer as práticas e procedimentos e também identificar possíveis riscos que eu tenho de perigo e avaliar o controle desses riscos. Então, a gente tem aqui essa figura que é a gestão é voltada através dessa metodologia, que é o PDCA, que ele vem do Plan, do Check e o Act. Então, plano de planejar, buscar melhorias, do de realizar ela, fazer testes e aí checar os resultados, se foram positivos ou negativos. Caso forem positivos, implementar, se forem negativos, a gente entra no Act também, do agir para implementar novas medidas e assim planejar novamente, ficar nesse ciclo de melhoria contínua. Então, no plano de planejar, a gente localiza o problema, estabelece um plano, depois a gente faz no do, execução desse plano colocado em prática. No check, a gente checa se ele está correto, verificar o atingimento dessa meta e acompanhar os indicadores. Depois, a ação corretiva, se caso tenha algum sucesso, ou padronizar um treinamento, se a gente conseguiu bons resultados. Depois vimos um pouquinho sobre os acidentes de trabalho, que são divididos em doença profissional ou doença do trabalho, são relacionados ao trabalho que é executado, a atividade do mesmo. Também existem casos de ser um acidente de trabalho voltados por ato de agressão, sabotagem ou terrorismo. Também temos ofensas físicas intencionais, até mesmo de terceiro no trabalho, que daí geram um mal-estar psíquico na pessoa, além dos atos de imprudência, negligência, imperícia, tanto da pessoa em si quanto de um colega de trabalho, que pode então trazer um prejuízo maior, e além da questão do percurso residência-trabalho, que também é considerado um acidente pela locomoção. Então aqui a gente tem uma representação dos números de mortes de acidentes de trabalho. Ele teve um aumento um pouquinho em
e 18, porém, normalmente essas atividades em atendimento hospitalares eles são maiores do que verificado no comércio, varejista ou mercado em geral. Então, a gente tem aqui essa apresentação dos acidentes que eles vão estar acontecendo. Então, o maior de todos é o 37,1%. Eles são voltados para quem tem função transversal, como operador de veículos e máquinas. Depois temos os trabalhadores das ciências biológicas e saúde. Daí, em terceiro lugar, quem trabalha na indústria extrativa e construção civil. E também temos outros trabalhadores com riscos de acidentes também da indústria extrativa e da indústria civil. Então, os dois eles entram dentro do mesmo quesito, enquanto aqui a gente vai falar da obra mesmo em si, e aqui é mais com relação ao transporte. Então, quando acontece determinado acidente de trabalho, deve-se realizar o CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, então informando o INSS se foi um acidente ou teve morte. Então, no caso de morte ser imediato, o acidente esperar até um dia útil é possível, então, que a empresa possa estar avisando que aconteceu esse acidente. Então, o funcionário consegue receber ainda esse auxílio do INSS, se for a necessidade dele até mesmo ser afastado. Então, dentro do acidente de trabalho, a gente tem as doenças ocupacionais, né, ou um acidente de trabalho ou de trajeto, devem ser levados para o serviço de saúde. A empresa que não comunica o INSS, ela paga multa. Então, caso o empregador não faça o comunicado do trabalhador, sindicato, médico ou autoridade pública pode comunicar comunicando ao INSS daquele acidente que aconteceu. Então, é necessário identificar os riscos do trabalho, o que pode estar acontecendo. Então, aqui a gente colocou vários exemplos, como os riscos que tem o soldador com as faíscas e queimaduras, o mecânico com cortes, exposição aos riscos químicos, o portuário que mexe com cargas pesadas, o trabalhador têxtil que respira aqueles pó de algodão, também com riscos de ruídos e vibrações, então podendo trazer danos para o seu pulmão. Vimos os condutores de tratores que também podem estar sofrendo acidentes, cair do trator e sofrer algum acidente de ser esmagado, além dos ruídos, vibrações e exposições aos produtos químicos, que ele também pode estar no meio. O trabalhador agrícola também, com relação a essa exposição a pesticida, herbicida, efeitos tóxicos, né, que podem também estar indo para o pulmão. Depois vimos o trabalhador em montagem eletrônica, que também tem a questão de problema visual, necessita de um trabalho mais minucioso. Se a luminosidade não for adequada, ele também pode ter problemas dessa forma. Além de ficar períodos muito longos sentados, pode dar alguns problemas nas costas e músculos esqueléticos. O trabalhador de escritório, a gente sabe que tem problemas na questão da ergonomia, a iluminação, ruído, cadeira, todos eles vão fazer com que haja então algum efeito ergonômico sobre a vida do trabalhador. E o trabalhador da construção civil pode ter quedas, deslizamentos, cair algum objeto em si, cair de uma determinada altura e também ter problemas com relação a máquinas ruidosas que vibram e problemas músculos esqueléticos. O trabalhador da mineração, então, vibrações, temperaturas extremas, ruídos, deslizamentos de terra, quedas e cortes entram então nas suas medidas. Então, para evitar o acidente, a gente diz que é necessário seguir as orientações de segurança, utilizar os EPIs, não deixar os objetos no chão, orientar os novos colaboradores e também não estar obstruindo o acesso de equipamentos, como os extintores. Em caso de acidente, fica mais fácil da gente estar recorrendo, então, a esses equipamentos para evitar os acidentes. Além disso, para evitar, podemos seguir as orientações, orientar os novos funcionários, utilizar os EPIs e não bloquear os equipamentos de emergência. Por fim, vimos os direitos de quem sofre um acidente de trabalho, que seria a ausência da carência para o recebimento do benefício, não precisa esperar um período para poder receber, ele tem estabilidade de 12 meses no emprego, não pode ser dispensado depois disso, também pode receber o seguro obrigatório DPVAT em caso tenha ocorrido um acidente de trânsito, o FGTS, então durante o período do acidentado o empregador ainda deve estar depositando o seu FGTS e também isenção do pagamento do imposto de renda. Então quem foi acidentado ele não sofre desconto no imposto de renda. E por último,
a questão de poder estar recebendo as indenizações. Então, caso ele cause um acidente ou tenha contribuído, ele deve ser indenizado então, por danos morais e materiais sofridos em virtude desse acidente. Então, essa indenização normalmente é pedida judicialmente, né? Então, juridicamente, ele consegue receber essa indenização, e é importante, então, a gente está abordando que é o direito do trabalhador ele buscar, sim, receber esse dano, essa indenização que ele pode ter sofrido. Então, eu agradeço a atenção de todos, esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Então, só relembrando que a gente vai ter a nossa próxima aula de revisão e entrega do questionário, o trabalho final, e em caso de dúvida, eu sigo à disposição. Bons estudos a todos!